Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, nessa segunda edição, para a gente falar sobre um sonho que pode se tornar realidade. Ontem falamos aqui de um sonho que era a redução do calendário, redução das datas dos campeonatos estaduais. E aí, surpreendentemente, a CBF reduz a data dos estaduais, a FERJ já fez até as rodadas do Campeonato Carioca com 10 datas e não 16. Tudo para favorecer verdadeiramente os campeonatos que realmente precisam ser jogados, sem desfazer daqueles campeonatos cujos times envolvidos, pelo menos a maior parte, precisa ainda da existência destes, né? E aí digo, as equipes de menor investimento, as equipes que disputam Série D, Série C, algumas até Série B, que dependem desses estaduais. Então acabar com os estaduais seria acabar com o futebol raiz, com o futebol de verdade do Brasil. Mas você não pode simplesmente fazer com que os gigantes, os que faturam, os que fazem o futebol brasileiro ser impulsionado em ações, em direitos de transmissão, eles não podem ficar reféns desses campeonatos. Falamos sobre isso ontem. E hoje, surpreendentemente, a informação de que a Liga Brasileira, organizada pelos clubes, pode sair do papel. Todos os clubes, à exceção de um, alinharam um pré-acordo em termos de organização, em termos comerciais, em termos de direitos de transmissão, que todas as reuniões, que todas as decisões acerca de direitos, de tudo que envolva a nova Liga Brasileira, seja discutido entre todos os clubes, para que tudo aquilo que nós falamos há 2 anos, né? Como é que esses direitos de transmissão serão divididos, como é que vai ser a questão de premiação e tal. Então tudo isso está sendo debatido e todos os clubes entraram em um consenso, Série A e Série B, exceto o Flamengo. Aquele mal, né, de grandeza, de achar que é maior do que é, sem criticar aqui a história do clube, o número de torcedores, né? Sempre uma quimera essa questão, né? São 40 milhões, são 50 milhões, tal. É sempre um chute para cima, quando na verdade podem ser 100 milhões, podem ser 10 milhões, podem ser 20 milhões, 500 milhões. Ninguém faz campeonato sozinho. O Flamengo, é claro, uma hora ou outra, vai ter que assinar esse documento. O Flamengo não consegue sobreviver isoladamente. Mas tem a Flá TV. Nós temos tantos milhões de torcedores pelo Brasil. Muita gente que é torcedora do Flamengo, é que as pessoas que falam isso, elas não têm a menor noção do que é o Brasil. Elas não têm a menor noção do que é acesso à comunicação digital no Brasil. Quantos milhões de inscritos tem a Flá TV? É o mesmo número fictício de torcedores que o Flamengo tem? Obviamente que não, né? Poxa, mas não são flamenguistas, não consomem o produto e tal. A questão não é nem que consomem ou não o produto, se vão consumir ou se não gostam do produto e tal. A questão é que grande parte dos brasileiros ainda vive à margem do que se chama de progresso das telecomunicações. Tem gente que tem uma televisão só com a Rede Globo. E graças à Rede Globo é que a torcida do Flamengo tem tantos simpatizantes, porque a Globo sempre transmitiu os jogos dos clubes do Rio e de São Paulo, com preferência pelo Flamengo, todo mundo sabe, por conta de gente que tinha poder de decisão lá dentro, o próprio Roberto Marinho, que eram torcedores do Flamengo. Beleza, até aí tudo bem e tal. Mas o Flamengo achar que sozinho, utilizando a Flá TV, negociando com quem quiser, tal, vai conseguir valores maiores do que negociando em grupo, é um direito que o Flamengo tem.
O BAP, ele chegou com essa ideia de que não assina nada em grupo, de que não faz nada em grupo, que o grupo atrapalha o Flamengo, que o Flamengo se vira sozinho, porque o Flamengo está sendo prejudicado, porque o Flamengo está perdendo dinheiro. E a gente repete sempre o óbvio, só o BAP não sabe. O Flamengo está perdendo força, tanto na Liga Forte União, quanto na Libra. Há uma insatisfação geral com o Flamengo, e isso só prejudica o Flamengo, porque sozinho o Flamengo não é nada. Vai ter liga sem o Flamengo? Vai ter liga sem o Flamengo, sabe por quê? Porque tem todos os outros. O Flamengo vai fazer liga sem ninguém? Não vai. Vai botar Flamengo versus Sub-20, Flamengo versus Sub-17? Não vai. E ele sabe que não vai. Então essa forçação de barra, essa queda de braço, levando até o limite e tal, é só para no final das contas uma cláusula ou outra lá ser retirada e dizer que o Flamengo saiu vitorioso e tal. Quando na verdade, repito, presidentes, acionistas majoritários de SAFs já estão de saco cheio desse papo do novo presidente do Flamengo, achar que o Flamengo tem que resolver a sua vida sozinho. Bom, a grande questão é, a Liga vai sair do papel. Entre 2029 e 2030, nós teremos o primeiro campeonato sediado, organizado, financiado, tudo pelos próprios clubes. Como é a Premier League, como são as grandes ligas do mundo, e não necessitar de um intermediário que leva mais da metade e dita quanto cada um vai ganhar, que faz os acordos com as redes de transmissão e diz quanto vai ser distribuído para cada um, que distribui as premiações a seu bel prazer. Os clubes têm que conversar, os clubes têm que decidir o que for melhor para todos eles, e é claro, não é que todo mundo vai ganhar igual. Parece, né? E aí, mas o Flamengo tem mais torcedores, o Flamengo tem mais audiência, vai ganhar igual o Mirassol e tal. Não é nada disso, não é nada disso. A uma primeira vista, parece que é querer igualar todo mundo, e eu sempre cito aqui Rui Barbosa, né, quando posso, porque isso não é equidade, isso não é justiça. O certo é você dar aos desiguais desigualmente, na medida em que eles se desigualam. Essa é uma frase do Rui Barbosa. Então é claro que o clube que performa melhor, é claro que o clube que atrai mais audiência, é claro que esse clube vai receber mais. A questão é o abismo que sempre existiu entre o clube que tem tudo isso e os outros. Na Premier League existe um abismo. É claro que o Manchester City, que o Liverpool, eles recebem mais, porque se organizam melhor, porque conquistam mais títulos, mas parte-se de uma premissa de igualdade, diminuindo o abismo financeiro, comercial entre essas equipes. Os próprios clubes organizam a liga. Então o abismo que existe no futebol brasileiro, ele precisa acabar. Não é que um clube vai receber menos que outro. O Botafogo, por exemplo, que foi campeão da Libertadores da América, que foi campeão brasileiro, ele recebe menos do que Palmeiras e Flamengo. Mas isso não fez com que ele perdesse os títulos para o Palmeiras e para o Flamengo, porque ele se organizou. Ele ficou 2 anos se organizando como SAF para no 3º ano conquistar o título. O Atlético Mineiro de 21, ele também não faturava mais do que Flamengo e Palmeiras. Se organizou, foi lá e conquistou os títulos importantes da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, que pode ser líder do campeonato hoje, ele não recebe nem perto daquilo que Palmeiras e Flamengo recebem. E pode ser campeão. Então, a grande questão é permitir que o time que recebe menos, por razões naturais, não esteja tão distante de algo que a gente chama de equidade, que ele possa competir. É só isso, que ele possa competir. Porque do jeito que é organizado o Campeonato Brasileiro, algumas equipes não podem competir. Não podem competir. Equipes que sobem da Série B para a Série A, pouca gente sabe isso, né? Elas sobem com orçamento de Série B. Elas não recebem o orçamento de Série A. Por isso não conseguem montar equipes competitivas. E isso precisa acabar. Infelizmente o Flamengo não assinou ainda esse pré-acordo, esse alinhamento, mas em algum momento vai ter que ceder. Uma andorinha só
não faz verão, diz a sabedoria popular. Mas que bom que o sonho da Liga está se tornando realidade cada vez mais. Fico por aqui. Até a próxima, gente. 2 Toques, a Casa do Futebol.